O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, olhos de gozo por alegria, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os que antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do vosso Deus, do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para toda. Amém? Profecia, profeta Isaías. Que você também, assim como Jesus Cristo tomou sobre ele essa profecia, que eu e você, como Israel de Deus, venhamos tomar posse dessa palavra, que nós venhamos receber a cada dia mais a unção do Senhor, para pregarmos, para proclamarmos a salvação, para anunciarmos as boas novas, para falarmos do amor de Deus, aqueles que estão cativos, aqueles que estão acorrentados em prisões, aqueles que estão em cadeias, presos pelas garras de Satanás, aquelas pessoas que nesse exato momento estão escravizadas, seja no ônibus, seja na escola, seja na faculdade, seja no seu trabalho, na rua onde você mora, em qualquer lugar. Não espere de ninguém, faça você, porque Jesus Cristo, quando na sua palavra aqui, se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Saiba você que muitas vezes Jesus, o Senhor das nossas vidas, Ele permite que nós passemos por perseguições, Ele permite que nós passemos por provações, para que nós possamos sair do lugar onde nós estamos e possamos pregar o Evangelho, propagar o Evangelho de Jesus Cristo por lugares onde o Evangelho não é conhecido, por lugares onde existem pessoas sedentas e famintas das boas novas do Senhor. E eu quero dizer para você que, para que nós venhamos sair para as paz, que traz alegria, que traz conforto, que traz consolo, se eu não estou confortada, se eu não estou fortalecida pelo Senhor. E eu te convido nesta tarde a se fortalecer no Senhor. E você pode me perguntar: Maximina, mas como eu vou me fortalecer? Eu estou sem forças, eu preciso me levantar, eu preciso me erguer. Eu quero dizer que existe força nesta palavra, existe força na busca em oração pelas madrugadas, existem forças no jejum, na sua consagração. Não pense você que o jejum, o propósito em jejum, ele não faz falta para a vida de um cristão. Eu vejo como obrigação de cada cristão, porque quando nós fazemos um propósito, quando nós fazemos um jejum,
nós estamos ali nos humilhando, nós estamos ali nos humilhando diante do Senhor, diante de Deus, nós estamos ali demonstrando a nossa fragilidade, nós estamos ali declarando que um prato de comida, que é uma coisa tão simples, nos faz falta. Imagine o Senhor, nós somos totalmente dependentes de Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então eu te convido a buscar ao Senhor, eu te convido nesta tarde a clamar pelos dons espirituais, pelo fruto do Espírito, que traz consigo o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança, porque quando nós não temos, quando nós não possuímos esses frutos, nós passamos por momentos na vida que nós talvez não tivéssemos o fruto do Espírito, nós não suportaríamos. Mas quando nós temos o fruto do Espírito que possui todas essas virtudes, que é o amor, a paz, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança, a bondade. Quando nós temos isso, nós superamos, nós passamos por momentos de dificuldade, por momentos de lutas, por momentos de provações com Cristo. Porque somente Ele é quem nos fortalece, somente Ele é quem nos dá vigor, somente Ele é quem nos faz caminhar por caminhos, mesmo pisando em espinhos, mesmo andando por cima das águas, mesmo passando por caminhos tortuosos, por veredas que muitas vezes nós pensávamos que não conseguiríamos passar. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele te fortalece. O mesmo Deus que te manda ir pregar o Evangelho é o mesmo Deus que te garante a vitória, é o mesmo Deus que te dá forças, é o mesmo Deus que, quando você estuda a palavra dele, quando você medita na palavra, ele te dá forças para você caminhar, ele coloca palavras nos seus lábios, ele faz com que o Espírito Santo lembre daquilo que você estudou, daquilo que você leu na palavra do Senhor, daquilo que você meditou. Então não perca essa oportunidade de se fortalecer, não perca essa oportunidade de fazer parte do exército de Cristo, não perca essa oportunidade de fazer parte dos profetas dessa última geração. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos tempos na face da terra, e muitas vezes nós nos calamos, muitas vezes nós fechamos a nossa boca, muitas vezes nós acovardamos e vemos coisas acontecerem à nossa volta, e nós não clamamos pelo Senhor, e nós não falamos do amor de Cristo, não falamos que Jesus é a esperança para esse mundo corrompido. Muitas vezes nós temos oportunidade de vir aqui em uma rede social, de vir com outras coisas que são banais, com outras coisas que não nos edificam, não edifica a nossa alma, não edifica o nosso espírito. O nosso espírito ele tem que estar acima da nossa carne. Quando nós vemos alguma coisa que ela sustenta a nossa carne, que ela alimenta a nossa carne, nós precisamos nos voltar para coisas que preenchem o nosso espírito, que faz a nossa alma estar forte em Deus. Porque quando nós não fortalecemos o nosso espírito, quando nós não meditamos na palavra, quando nós não buscamos ao Senhor, quando nós não adoramos, eu quero dizer que a carne, ela toma o lugar, a nossa alma, ela fica abatida, e o nosso corpo, ele fica propenso a nós pecarmos, a nós errarmos, a nós falharmos, porque nós somos seres humanos, porque nós somos pessoas de carne e osso. E não pense você que você um dia, aqui ou ali, você não vai tropeçar, não vai cair, porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a tropeçarmos e a cairmos. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus, que Ele está ao seu lado, e existe o Espírito Santo, que quando você não consegue falar, quando você não tem mais palavras, quando você vai falar com Deus, quando você vai entrar em um momento de oração e você não consegue, e que dos seus olhos só saem lágrimas, e que dos seus lábios só saem gemidos, eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele intercede por você a Deus, a Jesus Cristo, gemidos inexprimíveis, de uma forma de que aquilo que você quer falar, de que aquilo que você quer expressar, mesmo os seus lábios não falando, mesmo a sua boca não sabendo se comunicar, o Espírito Santo ele intercede por você, e ele fala ao Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você está precisando, aquilo que a sua alma está necessitando naquele momento. E eu quero dizer para você que se você se encontra abatido, se você humilha com problema
de vícios em drogas ou alcoolismo, com problemas de prostituição, em tantas outras áreas da vida, porque existem muitas pessoas passando por problemas adversos, muitas pessoas, muitas crianças, muitas mulheres sendo abusadas, muitas crianças sendo ali espancadas dentro da sua própria casa, até levadas até a morte. Nós temos visto nos últimos tempos as coisas que têm acontecido, e eu quero dizer para você que existe, e falar para elas que ainda existe uma esperança, que ainda existe um Deus que está olhando do céu e está buscando, está procurando aqueles que estão desesperados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão perecendo, sentindo dores, e não são dores físicas, são dores na alma, são dores que a nossa alma grita, que a nossa alma desesperadamente geme por socorro. Eu quero dizer que você pode ser um instrumento de Deus. Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus. Não perca a oportunidade de mandar uma mensagem para alguém que você sabe que está sumido. Eu cheguei de um evento esse final de semana que teve na minha igreja, e quando eu cheguei, tinha uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: ore por mim, que eu não estou passando muito bem. Uma irmã, uma senhora da igreja que eu conhecia há muito tempo, que ela foi uma líder do círculo de oração, uma igreja onde eu reunia, e eu simplesmente olhei aquela mensagem e o tempo passou, o dia se passou, e eu não vi, eu não retornei a mensagem, eu não disse nada, eu me calei, eu me acovardei, não porque eu quis, foi algo que aconteceu, e quando foi hoje pela manhã, eu soube a notícia que essa irmã havia falecido. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós recebemos a mensagem de alguém? Quantas vezes nós recebemos um áudio pelo... O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, olhos de gozo por alegria, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os que antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do vosso Deus, do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para toda. Amém? Profecia, profeta Isaías. Que você também, assim como Jesus Cristo tomou sobre ele essa profecia, que eu e você, como Israel de Deus, venhamos tomar posse dessa palavra, que nós venhamos receber a cada dia mais a unção do Senhor, para pregarmos, para proclamarmos a salvação, para anunciarmos as boas novas, para falarmos do amor de Deus, aqueles que estão cativos, aqueles que estão acorrentados em prisões, aqueles que estão em cadeias, presos pelas garras de Satanás, aquelas pessoas que nesse exato momento estão escravizadas, seja no ônibus, seja na escola, seja na faculdade, seja no seu trabalho, na rua onde você mora, em qualquer lugar. Não espere de ninguém, faça você, porque Jesus Cristo, quando na sua palavra aqui,
sentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Novo. Saiba você que muitas vezes Jesus, o Senhor das nossas vidas, Ele permite que nós passemos por perseguições, Ele permite que nós passemos por provações, para que nós possamos sair do lugar onde nós estamos e possamos pregar o Evangelho, propagar o Evangelho de Jesus Cristo por lugares onde o Evangelho não é conhecido, por lugares onde existem pessoas sedentas e famintas das boas novas do Senhor. E eu quero dizer para você que, para que nós venhamos sair para as paz que traz alegria, que traz conforto, que traz consolo, se eu não estou confortada, se eu não estou fortalecida pelo Senhor. E eu te convido nesta tarde a se fortalecer no Senhor. E você pode me perguntar: Maximina, mas como eu vou me fortalecer? Eu estou sem forças, eu preciso me levantar, eu preciso me erguer. Eu quero dizer que existe força nesta palavra, existe força na busca em oração pelas madrugadas, existem forças no jejum, na sua consagração. Não pense você que o jejum, o propósito em jejum, ele não faz falta para a vida de um cristão. Eu vejo como obrigação de cada cristão, porque quando nós fazemos um propósito, quando nós fazemos um jejum, nós estamos ali nos humilhando, nós estamos ali nos humilhando diante do Senhor, diante de Deus. Nós estamos ali demonstrando a nossa fragilidade. Nós estamos ali declarando que um prato de comida, que é uma coisa tão simples, nos faz falta. Imagine o Senhor, nós somos totalmente dependentes de Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então, eu te convido a buscar ao Senhor, eu te convido nesta tarde a clamar pelos dons espirituais, pelo fruto do Espírito, que traz consigo o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança, porque quando nós não possuímos esses frutos, nós passamos por momentos na vida que nós talvez não tivéssemos o fruto do Espírito, nós não suportaríamos. Mas quando nós temos o fruto do Espírito, que possui todas essas virtudes, que é o amor, a paz, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança, a bondade. Quando nós temos isso, nós superamos, nós passamos por momentos de dificuldade, por momentos de lutas, por momentos de provações com Cristo, porque somente Ele é quem nos fortalece, somente Ele é quem nos dá vigor, somente Ele é quem nos faz caminhar por caminhos, mesmo pisando em espinhos, mesmo andando por cima das águas, mesmo passando por caminhos tortuosos, por veredas que muitas vezes nós pensávamos que não conseguiríamos passar. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele te fortalece. O mesmo Deus que te manda ir pregar o Evangelho é o mesmo Deus que te garante a vitória, é o mesmo Deus que te dá forças, é o mesmo Deus que, quando você estuda a palavra dele, quando você medita na palavra, ele te dá forças para você caminhar. Ele coloca palavras nos seus lábios, ele faz com que o Espírito Santo lembre daquilo que você estudou, daquilo que você leu na palavra do Senhor, daquilo que você meditou. Então não perca essa oportunidade de se fortalecer, não perca essa oportunidade de fazer parte do exército de Cristo, não perca essa oportunidade de fazer parte dos profetas dessa última geração. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos tempos na face da terra, e muitas vezes nós nos calamos, muitas vezes nós fechamos a nossa boca, muitas vezes nós acovardamos e vemos coisas acontecerem à nossa volta, e nós não clamamos pelo Senhor, e nós não falamos do amor de Cristo, não falamos que Jesus é a esperança para esse mundo corrompido. Muitas vezes nós temos oportunidade de vir aqui em uma rede social, de vir com outras coisas que são banais, com outras coisas que não nos edificam, não edifica a nossa alma, não edifica o nosso espírito. O nosso espírito ele tem que estar acima da nossa carne. Quando nós vemos alguma coisa que ela sustenta a nossa carne, que ela alimenta a nossa carne, nós precisamos nos voltar para coisas que
preenche o nosso espírito, que faz a nossa alma estar forte em Deus. Porque quando nós não fortalecemos o nosso espírito, quando nós não meditamos na palavra, quando nós não buscamos ao Senhor, quando nós não adoramos, eu quero dizer que a carne, ela toma o lugar, a nossa alma, ela fica abatida, e o nosso corpo, ele fica propenso a nós pecarmos, a nós errarmos, a nós falharmos, porque nós somos seres humanos, porque nós somos pessoas de carne e osso. E não pense você que você um dia, aqui ou ali, você não vai tropeçar, não vai cair, porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a tropeçarmos e a cairmos. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus, que Ele está ao seu lado, e existe o Espírito Santo, que quando você não consegue falar, quando você não tem mais palavras, quando você vai falar com Deus, quando você vai entrar em um momento de oração e você não consegue, e que dos seus olhos só saem lágrimas, e que dos seus lábios só saem gemidos, eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele intercede por você a Deus, a Jesus Cristo, gemidos inexprimíveis, de uma forma de que aquilo que você quer falar, de que aquilo que você quer expressar, mesmo os seus lábios não falando, mesmo a sua boca não sabendo se comunicar, o Espírito Santo, ele intercede por você, e ele fala ao Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você está precisando, aquilo que a sua alma está necessitando naquele momento. E eu quero dizer para você que se você se encontra abatido, se você família com problema de vícios em drogas ou alcoolismo, com problemas de prostituição, em tantas outras áreas da vida, porque existem muitas pessoas passando por problemas adversos, muitas pessoas, muitas crianças, muitas mulheres sendo abusadas, muitas crianças sendo ali espancadas dentro da sua própria casa, até levadas até a morte. Nós temos visto nos últimos tempos as coisas que têm acontecido, e eu quero dizer para você que existe, e falar para elas que ainda existe uma esperança, que ainda existe um Deus que está olhando do céu e está buscando, está procurando aqueles que estão desesperados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão perecendo, sentindo dores, e não são dores físicas, são dores na alma, são dores que a nossa alma grita, que a nossa alma desesperadamente geme por socorro. Eu quero dizer que você pode ser um instrumento de Deus. Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus. Não perca a oportunidade de mandar uma mensagem para alguém que você sabe que está sumido. Eu cheguei de um evento esse final de semana que teve na minha igreja, e quando eu cheguei, tinha uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: ore por mim, que eu não estou passando muito bem. Uma irmã, uma senhora da igreja que eu conhecia há muito tempo, que ela foi uma líder do círculo de oração, uma igreja onde eu reunia, e eu simplesmente olhei aquela mensagem e o tempo passou, o dia se passou, e eu não vi, eu não retornei a mensagem, eu não disse nada, eu me calei, eu me acovardei, não porque eu quis, foi algo que aconteceu, e quando foi hoje pela manhã, eu soube a notícia que essa irmã havia falecido. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós recebemos a mensagem de alguém? Quantas vezes nós recebemos um áudio pelo